Bem-vinda a mais uma mentoria. Hoje, então, a gente vai estudar e entender como comer com atenção plena o Mindful Eating. Então, o que é, afinal, comer com atenção plena? Que a gente falou tanto na mentoria passada, né? Que a gente falou sobre comer intuitivo, comer disfuncional. Você conseguiu identificar onde você está se no comer intuitivo ou disfuncional e como você precisa melhorar. E hoje, então, a gente vai falar sobre o comer com atenção plena. E a primeira coisa que você precisa saber é que comer com atenção plena é a capacidade intencional de trazer atenção ao momento presente, sem julgamentos ou críticas, com uma atitude de abertura e curiosidade. Então é aquela sensação como se você estivesse comendo tudo pela primeira vez. Que você pode comer um chocolate, um sorvete, um pastel, até mesmo uma cenoura, um tomate, por que não? Como se fosse a primeira vez, sentindo o gosto daquele alimento, entendendo ali quais as sensações que ele te traz ao longo da tua mastigação, enquanto você come esse alimento propriamente dito. Quero que você olhe essa imagem dessa criança agora e olhe bem para ela. Pensa comigo, o que ela está refletindo? Ah, tá refletindo tranquilidade, alegria. Ela não tá julgando que ela tá comendo um sorvete. Ela não tá com medo. Ela não tá demonstrando que ela tá triste ou frustrada, como se ela estivesse num ciclo de frustração, né? Que ela tá triste. Aí ela fica frustrada com o peso, com as decisões. Aí ela vai lá e come de novo. Aí porque ela comeu de novo, ela fica triste de novo porque ela comeu de novo errado. Então ela entra nesse ciclo infinito de frustração. Não. Ela tá simplesmente curtindo o momento. Você consegue ver que ela tá tranquila no olhar dela. Ela tá até suja, porque ela não tá pensando no peso de comer esse sorvete. Ela tá feliz. E eu te digo mais. Ela tá comendo esse sorvete pensando na brincadeira que ela vai fazer daqui 5 minutos. E não só no gosto do sorvete. O sorvete não é o mais importante para ela. Ela tá prestando atenção na textura, no sabor, na temperatura. Às vezes dá uma mordida no gelado, ela já não quer mais. Ou às vezes ela come aquele gelado, chega uma hora que não quer mais porque tá gelado, porque cansou. Ela sente o sabor, ela sabe o sabor do morango, da baunilha, do chocolate, do creme. Ela sente a textura, ela repara na textura, sendo que às vezes ela pode parar de comer porque ela não gostou da textura. Então, sim, ela come com atenção plena. Por mais que o foco dela talvez seja sair correndo para brincar, ela tá comendo com atenção plena. Agora eu quero que você olhe essa mulher. Eu quero que você pense em você quando você pensa come um sorvete. Quantas vezes você já comeu um sorvete com expectativas, regras, planos, preocupações, medos, crenças? Quantas vezes o sorvete não foi só um sorvete? Ele foi um abraço no dia triste, ele foi um acolhimento num dia de ansiedade, ele foi um alívio no dia de estresse. Percebe? Olha como é diferente a maneira que você lida com o sorvete e como aquela criança lida. Muitas vezes os adultos colocam regras dizendo esse alimento pode ou não pode. E essas regras elas vêm à tona nesses momentos. E ao invés de você ter um momento de prazer comendo esse alimento, o que acontece? Você tem um momento que você se sobrecarrega, que você se sente mais triste e mais incapaz de não seguir uma alimentação adequada. Mas deixa eu te falar uma coisa, isso acontece quando tu não tá comendo com atenção plena. Porque você pode comer um sorvete com atenção plena e ser uma experiência totalmente diferente do que se você só pegar um sorvete para comer numa sorveteria e querer literalmente colocar toda essa ansiedade, essa pilha, esse caos na sua vida do dia em cima do sorvete. O sorvete ele vai trazer uma dopamina, uma sensação de prazer rápido, mas ele não vai solucionar os seus problemas. E é por isso que eu quero que você veja esses 7 pontos sobre comer com atenção plena comigo hoje. Primeiro ponto, não julgamento. Depois, paciência, mente de principiante, confiança, não resistência, aceitação e desapego. Esses são os 7 princípios da atenção plena que você precisa lembrar ao comer algo. Seja algo porque você está com fome,
física ou algo porque você está com fome emocional e você não quis dizer não por essa fome emocional. Porque você pode botar o seu pensamento em xeque na fome emocional e pensar, eu preciso mesmo desse alimento? Esse alimento realmente vai me trazer esse conforto? Sim ou não? E aí você que decide que lado que você vai. Mas se você decidiu ceder essa fome emocional, ou se você está comendo com fome física, traga os princípios da atenção plena. Viva a atenção plena no seu dia a dia, para você mudar o seu relacionamento com a comida. Primeiro princípio, não julgamento. Olha só. Para de julgar e cuidar para não julgar o julgamento. Como assim, Ale? Primeira coisa, para de julgar. Você fica comendo, você pensa, ai, poxa, eu não deveria estar comendo esse chocolate. Puxa vida, eu não deveria estar comendo esse sorvete. Ai, olha, esse hambúrguer aqui tá totalmente errado. Não era para eu comer hoje, plena quarta-feira. Você quer julgar tudo a todo momento. E cuida para não julgar o seu julgamento. Porque você pode falar, poxa vida, olha esse hambúrguer aqui que eu tô comendo na quarta-feira. Mas então, é um absurdo eu fazer isso em plena quarta-feira. Não. Se você decidiu comer um hambúrguer em plena quarta-feira, decida e pague o preço. E curta esse momento de comer o hambúrguer. Na próxima refeição, você volta ao foco. E na próxima, e na próxima. E principalmente, seja uma testemunha imparcial sobre sua própria experiência. Como assim? Você não pode ficar se julgando. Enquanto você sempre trouxer o julgamento para aquilo que você dita como errado, julga como errado, você não vai estar sendo imparcial. Se você botou seu pensamento em xeque, decidiu comer porque você queria comer, beleza. Agora, então, a gente vai comer sem julgamento. Faça essa ação como que você quer, sem julgamento. Não seja parcial, não tenha lados, não tome lados, não pese a mão em você. Faça sem julgamento e na próxima refeição você volta. Ai, Ale, mas se eu não me julgar, eu vou estar passando a mão na minha cabeça. Sim, mas se você pensou e você chegou na conclusão de que estava tudo bem você comer, você não precisa se julgar. Você pode comer. Você não vai estar passando a mão na sua cabeça. Você vai estar fazendo e vivendo a escolha que você quis quando você pensou e você determinou a sua ação. Então, viva a sua ação de fato. Curta o momento. Mais um princípio, paciência. O processo, ele pode ser lento, mas não julgue se demorar. Você precisa aprender, de fato, a viver o seu processo. Nem sempre você vai conseguir dizer não logo de cara para o pensamento intrusivo que vem, poxa vida, você ralou tanto hoje, você merece um chocolatinho. Nem sempre você vai conseguir driblar a vontade louca que você tem de doce depois do almoço. Nem sempre você vai conseguir dizer não para aquela pizza que sobrou na sexta-noite e você quis comer no sábado de manhã, entende? Aí você tem que ter paciência, porque você tem que pôr seu pensamento todo dia em xeque, a cada decisão, a cada pensamento que vem, que diz, olha, eu vou comer aquela pizza de café da manhã, vou comer esse chocolate de sobremesa, ai, eu preciso desse chocolate, eu preciso desse doce, vai ser gostoso. Tenha paciência no seu processo. Permitir e aceitar que você aprenda e desenvolva, é preciso que você permita e aceite isso e que seja no seu próprio ritmo. O seu desenvolvimento é no seu próprio ritmo. Pode ser que para alguns alimentos é mais fácil você dizer não, você logo deixar de cara e não ceder o seu pensamento. Pode ser que para outros alimentos seja um desafio maior, porque eles realmente tenham o poder de te acolher de uma maior forma. Então pense, por que esse alimento está sendo um desafio, enquanto os outros eu consigo dizer não? Talvez seja porque esse é o que mais te acolhe, mais te abraça. E então tu precisa olhar para tudo isso e realmente respeitar o teu processo.
Não se julgue se demorar. Você está mudando um hábito de anos, que você construiu em anos, e agora a gente vai desconstruir para você construir um hábito novo. Terceiro pilar, o meu favorito, mente de principiante. Aquela mente que tem que ser livre de expectativas relacionadas a experiências anteriores. E tem que ser receptível a novas possibilidades. Sim. Não dá para você querer comer um sorvete julgando aquilo que aconteceu há 2 anos atrás. Que você comeu um sorvete, que você não conseguia dizer não para parar de comer o sorvete, que você precisava comer, e você não tinha um limite. E era isso que te dava prazer, comer até ver o fundo do pote. Essa experiência passou. Tinham sentimentos, tinham pensamentos, tinham medos, tinham angústias. Mas hoje, 2 anos depois, você é outra. Então não tenha a expectativa que você teve lá atrás. Entenda que hoje você pode viver o novo. Hoje, quando você pode comer o sorvete, você pode comer de uma forma diferente, com uma atenção diferente, com uma alegria diferente, com um prazer diferente. E isso muda o jogo do seu emagrecimento. Porque daí você vai conseguir até dizer não. Você vai conseguir dizer não antes de ver o fim, o do fundo do pote. Você vai conseguir dizer não quando parece que nada mais vai te dar um abraço, mas você reconhece que não é na comida que está o teu abraço. Sabe o que você tem que fazer aqui na mente principiante? Comer como se você fosse uma criança. A criança, quando ela pega um sorvete, um chocolate, um salgado, um doce, ela não fica pensando nos medos, nas angústias, nos pensamentos. Ela apenas come curtindo aquele momento. Você precisa comer com mente aberta, fresca e observando com curiosidade, sempre como se fosse a primeira vez. Então, sempre um sorvete é novo, sempre um chocolate é a primeira vez. Como sentir o sabor, a textura, o cheiro, o formato, a temperatura. Quantas vezes você come um chocolate, você põe um bombom na boca, você nem sente o gosto, você nem consegue diferenciar as texturas que tem ali no bombom. Então lembre-se que mente de principiante faz parte de comer com atenção plena. E mente de principiante é o que pode conseguir, de fato, fazer você voltar e prestar atenção naquilo que você come. Sempre que você irá comer algo, comer como se fosse a primeira vez. Mais um pilar é a confiança. Você pode ter a ajuda de profissionais, mas confie em você. E quando errar, permita-se aprender com o erro. Acreditar em si mesma e confiar na sua intuição, reconhecendo que você é a maior autoridade no que diz respeito ao seu corpo. Você tem uma rede de apoio, você tem uma comunidade no Reset Nutritivo. Mas quem sabe muito mais sobre o seu corpo, sobre o seu processo, sobre a sua mente, sobre aquilo que ocupa o seu coração e seu pensamento, é você. Aprenda a confiar em você. Você, mulher que está me ouvindo, é a maior conhecedora do seu próprio corpo e da sua jornada. Eu posso conhecer, as meninas da comunidade podem conhecer, seu marido, seus filhos, seus pais, mas você sabe onde o calo aperta. Você sabe por que é tão difícil parar de comer. Você sabe por que é tão difícil dizer não muitas vezes. Você sabe de todas as vezes que você não comeu com mente de principiante, porque você estava tão nervosa, ansiosa, que você comeu, até querer ver o fim do pote e nada mudou. Seu pensamento, aquilo que você estava sentindo, sofrendo, permaneceu ali. A decisão de comer tudo te deu uma dopamina selvagem, extremamente rápida, que te deu um prazer momentâneo, mas logo veio aquela maré, né? Aquela
todo aquele sentimento que toma a sua mente, o seu coração. Então, confie no seu processo. Confie no seu pensamento, mas coloque ele em xeque. Porque o seu processo vai ser resultado das suas ações. O seu pensamento nem sempre vai ser tão confiável para aproximar você do seu desejo de mudar o seu corpo. Então, sempre coloque os pensamentos em xeque. E aprenda com o erro. O dia que você confiou cegamente no seu pensamento, na sua vontade, em algo que ele disparou em você, e você viu que não deu certo, aprenda com esse erro. Poxa, você errou, tem que voltar e pôr o pensamento em xeque. Mais um pilar, a não resistência. Eu quero que você emagreça, aprenda a comer com atenção plena e desenvolva o comer intuitivo. Mas você precisa fazer isso sem a meta de sempre ser perfeita. Não ser forçada a alcançar determinado objetivo. Então, na não resistência, você não tem que se cobrar para você ser sempre perfeita, sempre atingir aquele objetivo de olho fechado, que você não pode errar, que você tem que ter um corpo perfeito dentro de menos de 6 meses, ou você vai botar tudo a perder. Não. Você precisa aprender a comer com atenção plena, você precisa aprender a desenvolver o comer intuitivo, você precisa aprender a colocar o seu pensamento em xeque. Mas você precisa aprender isso sempre, sem a meta de ser perfeita. Você tem que estar sempre 1% melhor a cada dia, pense assim. Você melhora um pouco a cada dia, melhora um pouco a cada dia, melhora um pouco a cada dia, e então você vai se reconstruindo. Porque você precisa de um lado se desconstruir, para no outro lado se construir, para se erguer. Então, observe a não resistência e viva a não resistência. É um processo. É um processo que pode levar 6 meses, 1 ano, 2 anos. Mas viva o seu processo. Porque vivendo o seu processo, você vai conseguir viver o método efeito no rebote, para você não ter esse reganho de peso no reset nutritivo. Mais um pilar, a aceitação. O não julgamento e a aceitação não significam passividade, e sim uma atitude de tentar tomar consciência mais clara e menos reativa da realidade, e assim responder de maneira mais adequada às situações. Então, olha só. Você precisa aceitar o seu processo, identificar onde você está, onde você quer chegar e tomar decisões do que você precisa fazer nesse caminho. De forma consciente, mais clara. Não de uma forma que você querer fazer tudo de olho fechado, sabe? Correndo com pressa para ter um super resultado. Não. Isso não vai ser sustentável. Você precisa sim entender o seu processo e realmente ter decisões adequadas a cada situação. O que isso mostra? Que é um processo que você não vai viver essa transformação da noite para o dia. Veja as coisas como elas são no presente, não importando o que estiver acontecendo ou como você estiver se sentindo. Mais uma coisa sobre o pensamento. Olhe o presente, veja o presente. O que está acontecendo? Você está ali diante de um bolo de chocolate no intervalo do seu trabalho e você quer muito comer 2 pedaços. Mas veja como que é o presente que está acontecendo. Você quer comer 2 pedaços por quê? Você está com fome física? Ou você está com uma fome emocional? Você quer comer porque a sua barriga está começando a roncar? Ou porque você está ansiosa naquela situação que tem algum chefe, alguma coisa ali que está te deixando meio constrangida, meio abalada? Veja o presente, veja a situação e tome a sua decisão. Não baseado no que você está sentindo ou pensando, mas baseado no presente e naquilo que você quer para o seu futuro. Você pode responder de maneira adequada a essa ocasião de ter um bolo na sua frente,
respeitando o seu corpo, sem fome física ou emocional, e ainda comer esse bolo com atenção plena. Com mente de principiante, não julgamento, aceitação, realmente prestando atenção no sabor do bolo, na cor, na textura e satisfazendo essa vontade. Mais um pilar, o desapego. Aprenda a deixar de lado alguns aspectos de nossa experiência e rejeitar outros. Você pode ter uma experiência ali com aquele bolo de chocolate incrível em algum dia, que te remete a momentos felizes, leves. Mas em outro dia você pode ter uma experiência com bolo de laranja com cobertura de chocolate, que te remete a momentos desafiadores, que você tem medo, que você não quer viver de novo. Você não pode ficar lembrando esses sentimentos a cada vez que você vê um bolo. E sim, eles vêm na mente às vezes. Mas você precisa botar esse pensamento em xeque para não só lembrar dessas experiências, mas se permitir viver novas experiências. Não se agarre ou não resista a determinados pensamentos e sentimentos. Não importa que um bolo um dia teve um saldo, né? Por exemplo, uma pontuação aí super positiva, uma lembrança super positiva, e um bolo outro dia teve uma lembrança super negativa. Mas viva o presente de consumir o bolo do hoje que tem, sem lembrar, sem resgatar esses sentimentos, porque esse é um novo bolo, uma nova experiência, um novo momento. E sim, tem comidas que acolhem, comida de mãe, comida de vó, comidas às vezes que levam você direto para sua infância, né? E tá tudo bem. A gente tem memórias afetivas, você tem memórias afetivas com a comida, mas isso não pode comandar todas as suas decisões. E esses pilares de atenção plena você tem que trazer sempre à tona quando você for consumir algo. O não julgamento, a paciência, a mente principiante, a confiança, a não resistência, a aceitação e desapego. Porque esse conjunto de princípios vão ajudar você a lidar com o comer disfuncional, a lidar com o comer por sentimentos, por emoções, para que você entenda que mesmo que você esteja comendo, tendo uma decisão de comer algo no comer disfuncional, que você está comendo suas emoções, você ainda assim pode comer com atenção plena. Você ainda assim pode ter prazer naquilo. Mas é seu papel lembrar desses princípios e colocar em prática. Então lembra, não julgamento, não julgue aquilo que você está comendo. Paciência, viva o seu processo. Seu processo é único e você é a única. Mente de principiante. Sempre coma como se você fosse uma criança. A criança sempre come algum alimento como se fosse a primeira vez. Principalmente quando são esses alimentos mais gostosos, que a gente fica assim, ai, que vontade de comer, que vontade, quero que chegue logo esse dia. A criança curte o momento, curta você também. Confiança. Confie no seu processo, confie nas suas decisões. Se você identificou que você não deve comer, não coma. Se você identificou que está tudo bem você comer, coma, mas coma com atenção plena. Satisfaça essa vontade de fato. A não resistência, aceitação e desapego, você precisa viver esse processo, aceitar esse processo. Não querer ficar sempre batendo cabeça, querendo viver sempre de uma maneira perfeita. Não. Aceite seu processo. Aceite os pontos que você vai crescer sempre lentamente, mas que você vai melhorar a cada dia. Lembre que comer com atenção plena faz parte do modo com que você se relaciona com a comida. Se você faz todas as refeições sem atenção plena, você chega no fim da refeição, talvez morrendo de fome. Se você começar a partir de hoje, dessa mentoria, a comer de fato com atenção plena em todas as refeições, não só naquelas refeições ou naquelas beliscadas que são mais extrapoladas, sabe? Mas em todas as refeições, você vai ver que você vai até se satisfazer.
você vai ficar sem fome logo. Você vai conseguir sair da mesa satisfeita. Porque você vai prestar atenção na cor, no sabor, na textura, no que tem no prato. Você vai comer de uma forma mais lenta, permitindo que o seu corpo processe essa refeição e mande para o cérebro o sinal dizendo: ó, tô satisfeita, agora dá para parar de comer. Certo? Meninas, nossa comunidade do Reset Nutritivo tá aberta. Qualquer dúvida, manda sua dúvida por lá. E bora realmente viver essa mente no reset nutritivo, tendo um corpo nutrido e uma mente também lidando com todos esses pensamentos e emoções, tá bom? Um beijo e até a próxima!